vai ser meio que uma vontade que eu sempre quis fazer, que foi esses blueprints, não sei, esse desenho de produto industrial. Só que eu queria fazer uma pegada mais artística, de arte, né, com criatividade. Eu decidi juntar a turma do Scooby-Doo com os móveis dos anos 70 e ver o que dava. Então, bora lá. E a primeira que eu escolhi pra fazer foi a Daphne, e já que ela tem um estilo meio que girly, meio que garotinha, achei que o melhor móvel, o melhor eletrônico pra representar ela seria uma radiola. Acho que é uma radiola, né? Que toca fita, toca disco, tem rádio e, claro, tem um espelhinho pra ela se olhar. Então achei que seria perfeito esse eletrônico pra ela. A referência que eu usei foi essa daqui e eu personalizei ela todinha pra ficar bem a cara da Daphne, com florzinhas, até com o paninho dela, o lencinho dela. Eu acho mais engraçado quando eu vou inventar de fazer esses tipos de arte, é que sempre, eu adoro fazer, eu adoro testar. Não, vou testar isso, vou fazer aquilo, fazer aquilo. Na hora eu fico me cagando de medo, fica horrível e feio. Então, mas eu sempre tô disposta a fazer. Então, aí eu adoro. Tudo foi bem pensado, até a paleta de cor que eu peguei foi pra tentar trazer ainda mais a lembrança que é inspirada na Daphne, então reduzir bem as cores. A cor do próprio Daphne é bem reduzida, acho que de todos os personagens é bem reduzido, mas eu variei um pouco ali do verde, do roxo, do laranja, então pra ficar um pouquinho mais legal, reduzido, mas variado. E também todos os desenhos foi meio que na pegada dos anos 70, 2000, no final ficou assim. Eu tô muito feliz de ter feito um desenho nesse estilo, era uma coisa que eu realmente queria fazer, algo inspirado em algum personagem, agora sem ser um fan art, ser algo mais trabalhado, mais criativo. E o próximo escolhido foi o Fred. O Fred decidi fazer ele no formato digital. Não só ele, mas de outro personagem também. Também fiquei pensando, o que mais representa o Fred em questão de eletrônico ou móveis em casa? Uma TV. É o que mais na minha cabeça, o que mais representa o Fred. Quem seria mais vaidoso do que ele? De gostar de auto se ver, tipo aqui. De auto se ver na câmera, de ver, pensar que tá todo mundo assistindo ele. Quem é mais vaidoso que o próprio Fred? Ninguém, nem a Daphne. A gente acha e é enganado que a Daphne é a mais vaidosa, mas não é. É o Fred. Então, nada melhor do que uma TV pro Fred, pra ele mesmo se ver na hora das entrevistas, quando ele tá resolvendo os casos. Porque quem só adora os live action do Scooby-Doo sabe que ele ama dar entrevista, ele que rouba a atenção. Então, tá aí merecido uma TV do Fred pra ele próprio se ver. E como eu falei antes que a paleta dos personagens era bem reduzida, do Fred eu acho que foi a pior que teve, porque as cores do Fred é basicamente branco, azul, um toque de laranja e o cabelo dele sendo loiro, então é amarelo, então bem suave, mais branco e azul. Nesse quesito da paleta de cor foi horrível, mas eu me virei bem. Antes eu não gostava do Fred. Quando eu era novinha, assistia os desenhos, eu não gostava do Fred, eu não entendia porque ele tava ali. E eu achava ele meio que inútil, porque pra mim só importava era a Velma e o Scooby-Doo e o Salsicha. Mas depois que eu assisti live action, eu notei que, tipo, o Fred tem personalidade. E a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não. Ele é uma diva. Eu adoro o Fred do live action, eu adoro. Ele me fez ver todos os Freds de um lado diferente. O Fred é uma diva. Até me arrisco dizer que ele tem mais um estilo de roupa, né? Um estilo fashion melhor do que a Daphne. A ideia dela ser, né? Aqui, essa tendência que é fashionista e tal. Eu acho que o Fred é mais fashionista do que ela. Nada como uma loira, né, gente? Nada como uma loira. Uma Mia Colucci do grupo. E basicamente foi isso. Fazer uma coisa meio que no estilo de ondinha, pra representar as ondas da TV. Que na verdade a TV até parecia um monitor de computador, né? Então pode ser até um monitor de computador se você quiser, lá dos anos 2000. Como eu falei antes, tá tudo numa pegada dos anos 2000 e dos anos 70. E o controle fica meio que do lado. A ideia é ficar o controle do lado. Então até você fazer tipo, do lado, sai o controle e você fica procurando o Fred, as entrevistas do Fred na TV. E o terceiro, o escolhido da vez, foi o Salsicha. Foi bem difícil escolher qual móvel eletrônico ele seria da casa, porque, tipo assim, ele e o Scooby ele têm as mesmas personalidades. Eles são milhões, preguiçosos, medrosos, então, tipo, qual seria melhor
o objeto. E pro salsicha eu decidi escolher a geladeira. Pro Scooby, vocês vão ver no final, mas foi isso. Acho que nada melhor do que uma geladeira pro salsicha. E também a questão da paleta de cor aqui do salsicha também teve uma questãozinha, porque tipo assim, o do live action, que eu adoro, ele tem a blusa verde e a calça meio que nessa cor marrom claro, caramelo. Já no original, a blusa é verde, mas a calça é nesse vinho, nesse vermelho escuro. Então eu meio que misturei os dois. Eu peguei do live action, porque eu adoro o live action, e peguei o do original, do salsicha. E eu amo tanto o salsicha do live action, que eu comprei uma calça quase da mesma cor, né? Não é igual porque não é o mesmo corte, mas da mesma cor, E eu fui lá e comprei uma blusa verde também. Então, toda vez que eu uso a calça, eu meio que tenho que usar essa blusa, porque pra mim eu tô fazendo um cosplay do salsicha, indo resolver coisa no banco, coisa em hospital, andando na rua, até passeando. E ninguém tá notando que eu tô de cosplay do salsicha. Se tiver foto, eu ponho aqui. Mas enfim, eu adoro esse look. E a ideia do desenho foi basicamente isso, uma geladeira. Aí eu pensei, tá, mas como é que eu faço uma geladeira? Interessante, pra não só fazer um quadradão e acabou. Então eu fiz essa ondinha assim, com um monte de flor que representa a van deles. E também fiz esses quadrados no final do desenho, pra dar um contraste, né? Já que a geladeira é toda ondulada. Essa ideia da ondulação meio que eu teve por quem viu live action. Tudo aqui é do live action, mas quem viu live action sabe muito bem que o salsicha é meio na onda, né? Digamos assim. Gosta de comer uns cogumelos e por aí vai. Então, nada melhor do que uma geladeira que representa a vibe dele. E no final ficou assim. Eu não queria que tivesse ficar tão escuro, mas ficou, então gostei do mesmo jeito. Então é isso. Deem a opinião de vocês nos comentários. E agora é a vez da Velma. Ela também foi feita digital, o desenho dela. Foi ela e o Fred. O resto foi tudo feito em papel. Eu fiquei pensando, qual eletrônico seria o da Velma? Qual móvel da casa seria da Velma? E nada melhor do que uma lanterna, já que a bicha é inteligente, a bicha é a CDF da turma, então uma lanterna. E como tá numa pegada meio dos anos 70, dos anos 2000, nada melhor do que uma lanterna lava, né? De lava, não de larva. Não com R, com seu R, L-A-V-A, lava. Pra Velma. Então a ideia aqui é meio que imitar o óculos dela, que eu já usei um óculos assim, estilo Velma. Então na frente da lanterna é meio que o óculos dela virado. Embaixo, o suporte da lanterna. Toda a cor, todo o resto, tudo inspirado nela. A paleta de cor dela também é super fácil de ser montada. É só pegar laranja, preto, acabou. E eu amava a Velma quando eu era novinha. Eu achava ela super... e ela que resolve todos os casos. Então, eu amava ela, mas hoje em dia eu acho que minha personalidade tá mais pro Fred, que é a perfeita Mia Colucci, como eu falei. Vamos ser claro aqui, eu amava a Velma do live action 1. Ela tentando ser de tudo, ser aceita, de tudo ser, enfim, reconhecida. Agora a Velma do live action 2, horrível, reduzir a menina a só querer um macho. Não gosto dela. E no final ficou assim, ficou lindo, eu amei. A ideia, eu acho que eu teria um desse. Vocês acreditam que eu acho que eu teria um desse? Se realmente existisse. Ficou lindo. E por final, o dono da turma, né? Ele que carrega, ele que dá um nome, pra ser a verdade, toda a franquia, que é o Scooby-Doo. E como eu falei antes, foi difícil achar um objeto não só pro Salsicha, mas pra ele. Eu fiquei pensando, o Salsicha já foi a geladeira. Qual seria outro objeto ou eletrônico da casa que representaria o Scooby? Aí eu pensei, nada melhor do que um sofá. Então fui lá e fiz um sofá. A paleta de cor do Scooby-Doo foi uma paleta de cor também bem simples, porque só foi a corzinha da pele dele, das pintas dele e da coleira dele. Então basicamente foi só marrom, preto e verde. Foi basicamente isso, bem simples.
Ah, e como aqui eu tenho meu poder de voz, já que o canal é meu, eu quero dizer que eu também faço parte do time que odeia o Scooby-Doo. Everybody hates Chris! E ama a ideia dele ser o vilão do primeiro live action. Tipo, genial. Acho que aquele live action tem defeito em lugar nenhum. Acho que o único defeito é, talvez, as paqueras, tipo, que eu não gosto muito, mas tudo bem. Enfim, acho que o live action não tem defeito nenhum e eu amo ele ser o vilão, porque pra mim ele é o vilão. Até no desenho. Então, basicamente, a ideia é essa, um sofá no estilo dos anos 70. A referência foi essa aqui que eu peguei no Pinterest. E pra não ser só um sofá chato, sem graça, só pra ele deitar. E eu também quis trazer um lado do Scooby que todos nós amamos, que é o lado comilão dele. Então, meio que na lateral, assim, do sofá vai ser o sofá, o acolchoado. E por trás vai ter meio que uma prateleira, não sei, um balcãozinho, que ele aperta o botãozinho lá, sobe uma caixa de biscoito Scooby. Então, eu até desenho como seria a representatividade até a parte de trás, onde você coloca mais, né? Coloca os estoques lá pra ficar subindo mais biscoitos e biscoitos e biscoitos pra fazer a alegria do Scooby-Doo. E no final ficou assim. Eu amei porque todos os dos outros personagens, da Daphne, do Fred, da Velma, de Salsicha, por aí vai. Só tem esses três, não vai pra lugar nenhum. Eu fiz meio que representando o fundo, representando cada coisa, né? Da Daphne, um monte de onda, do Fred também, o do Salsichinho quadrado pra fazer o contraste, o da Velma, as coisas lá de lava, e nada melhor do que fazer o do Scooby-Doo, umas patinhas andando. Ele pisou em cima, o bichinho, não é nada como um cachorro fazendo bagunça. E foi isso, pessoal. Agradeço muito por vocês terem visto o vídeo todo, por vocês terem escutado minhas ideias malucas. Fico muito feliz de compartilhar aqui, de ser eu mesma estar falando o que vem na minha cabeça e botando aqui minhas ideias todas. Agradeço muito. Por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Claro, comentem aqui o que vocês acharam de cada desenho, se a ideia foi boa, se existisse algum tipo desses produtos vocês comprariam ou não, se vocês quiserem que eu traga mais coisa diferentona aqui. Então, enfim, por favor, se inscrevam, curtem também, me sigam nas minhas redes sociais e eu acho que é isso. É isso? É isso.